E aí, vamos dar continuidade às nossas aulas de concentração de soluções? Então, a gente viu nas aulas passadas como calcular a concentração de soluções, a gente viu também qual era a diferença entre solução, soluções coloidais, dispersões, os tipos de dispersões que a gente teria, emulsão, suspensão. A gente viu como calcular as concentrações de diferentes parâmetros, né, em diferentes aspectos, em grama por litro, em mol por litro, a gente viu porcentagem, a gente viu ppm, a gente viu bastante cálculo com relação a essas concentrações. E a gente sabe, então, o que a gente quer é quantizar a quantidade de soluto dentro de uma solução. Esse é o nosso principal objetivo. A aula de hoje, a gente vai entender como, através de uma solução com um determinado valor de concentração, a gente consegue, por diluição, conseguir concentrações diferentes da solução. Ou seja, a gente vai pensar em armazenar soluções concentradas. E no momento que a gente precisar de uma solução com menor concentração, a gente vai diluir essa solução concentrada e chegar numa solução desejada. É assim que a gente trabalha tanto no cotidiano quanto no laboratório. Se a gente, desde comprar um suco concentrado e fazer um refresco, até comprar uma solução estoque e fazer as outras concentrações das outras soluções que a gente precisa. Então, a gente vai pensar nisso hoje. Então, vamos começar pensando em diluição. Então, o que seria uma diluição? Diminuir a concentração da solução. Então, a gente espera, a cada vez que eu diluo, eu diminuo a concentração. De que forma? Eu vou acrescentar o solvente. Eu não vou acrescentar mais soluto. Eu vou, nessa mesma solução que possui o soluto, eu vou só acrescentar o solvente, aumentando o volume sem diminuir as partículas de soluto. Então, ó, o que a gente tem que pensar é que a massa ou a quantidade de matéria do soluto continua sempre a mesma. Para isso, a gente pode pensar de duas formas, a gente pode pensar até intuitivamente com regra de três, mas para padronizar esse nosso estudo, a gente pensa então que a concentração é sempre uma relação da massa do soluto pelo volume da solução. E a gente percebe, ó, que a massa do soluto permanece a mesma. Então, vamos pegar uma referência de massa de soluto. O que vai ser a massa do soluto? Vai ser a concentração vezes o volume. Então, se eu pensar na concentração inicial, na solução inicial, a estoque, a minha mais concentrada, eu posso entender que essa massa de soluto da concentração inicial é a concentração inicial vezes o volume inicial. Como é que eu quero que fique? Eu quero que fique com a concentração desejada, a concentração final, que é a massa do soluto dividido pelo volume final da solução. A massa do soluto, então, pode ser expressa na concentração final vezes o volume final. A primeira coisa que a gente fez ao abrir esse capítulo foi entender que as massas não mudam. A massa do soluto que eu tinha aqui na concentração inicial, ela continua na concentração final. Eu só coloquei solvente, eu não coloquei soluto. Se M da primeira solução é igual a M no final da minha solução, eu posso entender, então, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igualzinho à concentração final vezes o volume final. E é com essa máxima que a gente calcula todos os exercícios de diluição que vão envolver essa técnica. O que vale para um tipo de concentração, vale para todos. Vamos dar uma olhada. Primeiro, o que a gente tem que lembrar? O que é o volume final? O que é o volume 2? É o volume inicial mais o que eu coloquei de solvente aqui. Então, o meu volume adicionado de solvente
muitas vezes pode ser pedido. Então, essa parte aqui, a gente sabendo o volume final pela nossa fórmula, a gente entende, então, que o que eu já tinha, eu tiro aquilo que eu preciso adicionar. O que vale para um tipo de concentração vale para todos. Então, se eu fizer esse tipo de análise com gramas por litro, mols por litro, porcentagem, eu tenho que também pensar nessa outra concentração na final, nas mesmas unidades, grama por litro, mol por litro ou porcentagem. O que acontecer com a concentração desse lado, vai ter que acontecer desse lado aqui. Então, o volume inicial é o volume da solução estoque que eu peguei no pote. E o volume final vai ser o volume da solução estoque mais o volume que eu adicionei de água. Exemplo. A gente bateu nessa tecla desde o começo do capítulo. Então, isso foi a nossa questão problema. Eu tenho álcool no mercado a 96%. Se eu comprar 1 litro de álcool a 96%, e eu agora quero álcool 70%, ou seja, a 70%, como é que eu faço para conseguir esse álcool 70% partindo de 1 litro de álcool 96%? A gente falou disso em uma outra lista de exercícios, que a gente falou em álcool puro, em etanol, 100%. Então, isso seria nosso soluto. E a gente queria um álcool 70%. Uma solução aquosa de etanol a 70%. Agora, não. A gente quer sair de 96 e chegar em 70. Por isso que em muitos exercícios eu falei assim, não foi daqui que a gente perguntou. A gente perguntou de álcool puro, e álcool puro seria o nosso soluto. Agora, não. A gente quer diluir uma solução. Já existe uma solução aqui, 96%, não é 100%. E eu quero passar para 70%. Então, vamos usar nossa fórmula. Olha o que eu tenho. 96 vezes o volume inicial é igual à concentração final que eu quero e o volume final que eu não sei. Eu preciso saber esse volume para fazer chegar esse 1 litro até esse volume. Se eu fizer essa conta, vai dar 1,37 litros. Mas 1 litro eu já tinha. Então, o que eu preciso? Eu preciso adicionar 0,37 litros. Eu vou pegar aquele litro de álcool a 96, colocar 370 ml. E aí eu vou conseguir um álcool a 70%, certo? Outra coisa que a gente vai ver em alguns exercícios é misturar duas soluções de mesmo soluto. Então, quando isso acontece na prática de diluição, a gente vai viu em suco, viu em solução estoque, encontrar uma coisa mais concentrada para ir diluindo. Agora, quando acontece esse caso aqui, de eu precisar misturar duas soluções que têm concentração diferente, e eu vou entender que eu vou ter uma concentração final aqui que vai ser intermediária entre essas duas concentrações. Acontece muito quando em uma indústria eu não fabrico a minha matéria-prima, eu compro matérias-primas de lugares diferentes. E eu tenho que padronizar essa matéria-prima. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu compre, que eu forneça leite pasteurizado. Ao invés de eu ordenhar vacas, eu compre leite de fornecedores. O que eu garanto é uma concentração ou de gordura ou uma concentração de açúcar por meu leite fornecido. Quanto que eu tenho que colocar de cada fornecedor para eu conseguir o padrão que eu prometo para o meu consumidor? Acontece também em cachaça. Eu vou lá na Pirassununga, cachaça 51. Ela não faz a cachaça, ela compra dos alambiques. Então, como que ela garante o padrão que ela vai fornecer? Ela tem que conhecer cada um dos fornecedores para misturar quantidades diferentes para conseguir a concentração final que ela promete.
Então, a gente vai pensar assim. Se eu tenho uma solução A, essa solução tem uma concentração que é massa sobre volume. A gente já viu? Porque a gente está falando em concentração de massa. Mas o que vale aqui, vale também para concentração molar, vale para densidade. Então, a gente está pegando só um jeito de expressar concentração. Então, qual é a massa nessa solução A? É a concentração vezes o volume. Muito bem. Qual é a massa na minha solução B? De novo, a concentração de B vezes o volume de B. Ó, massa minúscula é a massa do soluto. Volume maiúsculo é o volume da solução. E concentração é a concentração que a gente quiser. Olha o que a gente vai ter aqui. O que a gente sabe? Diferente de diluição, aonde a massa não varia, o que a gente vai ter agora é a soma tanto da massa que veio do A quanto da massa que veio no B. Então, a gente sabe que a massa da minha solução final é a soma das duas massas. Então, a massa final é a massa de A mais a massa de B. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a massa final é a concentração final vezes o volume final. Então, vamos transferir? Massa final, soma das massas. Ó a massa do A aqui, ó a massa do B aqui. Então, eu vou passar todo mundo para a concentração vezes volume. Concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração de A vezes o volume de A, a concentração de B vezes o volume de B. E se eu estiver misturando mais soluções? A cada uma das soluções que eu misturo, eu vou fazendo essa adição de massa, que é a minha concentração vezes o volume. Importante? Todas as concentrações são válidas, desde que sejam iguais. Se eu vou tratar aqui de gramas por litro, todas vão ser gramas por litro. Se eu vou tratar aqui em mols por litro, todas serão em mol por litro. Se for aqui porcentagem, todas serão porcentagem. O raciocínio é muito lógico. É que a gente nunca pensa em fazer isso matematicamente. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente não está nada mais do que fazendo uma média ponderada. O que a gente espera da concentração final? A gente espera que seja um valor intermediário entre as duas concentrações, ou três, ou quatro, de soluções que eu estou misturando. Qual vai ser a tendência? A tendência vai ser mais próxima da quantidade da concentração que eu adicionar maior quantidade. Se eu tiver 50% de cada uma, ela vai ser a média entre as duas. O que eu não posso nunca é ter concentrações finais menores do que a menor concentração misturada, ou maior do que a maior concentração misturada. Obviamente, se eu estou misturando uma coisa muito concentrada com uma coisa pouco concentrada, eu estou diminuindo a concentração de quem é muito e aumentando a concentração de quem é pouco. Então, depende muito de quanto do volume que eu vou pegar de cada concentração. Então, a gente pode entender isso aqui como um cálculo de média ponderada para a gente conseguir um volume final. Aposto que tem muita gente falando, mas isso é lógico. E é isso mesmo, é lógico, é para ser lógico. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse exercício. Então, qual deve ser o volume em litros de uma solução de ácido nítrico a 0,1 mols por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução desse ácido, a mesmo soluto, a meio mol por litro, para a gente conseguir uma solução final de 0,2 mol por litro. Então, vejam, a matemática é muito simplona. O que vai estar pegando no exercício? A interpretação do texto. Então, o que a gente vai ter que fazer? Entender o que cada um desses números representa.
Então, vamos lá. Qual deve ser o volume em litros de uma solução a 0,1 mol? Então, ele está perguntando qual é o volume de uma solução a 0,1 mol. Então, se eu chamei essa solução de A, o volume A eu não sei, mas a concentração de A eu sei. Que deve ser misturado a 5 litros de uma outra solução. Vamos chamar de solução B, ó. O volume, ele falou, 5 litros. E a concentração? Meio mol por litro. Distinguir quem é uma, quem é outra? Pessoal, se não conseguir distinguir, desenha. Desenha sim, nesses termos de Becker mesmo, e põe um misturando no outro. Aquela máxima, entendeu o que é que eu desenho? Desenha, não tem problema de desenhar. Então, o que a gente está aqui, ó, o volume final. Quem vai ser o volume final? É o volume A mais os 5 litros. Esse é meu volume final. Sempre o volume final é a soma dos dois volumes, ou 3 ou 4. A concentração final é a concentração que ele deseja. Então, eu tenho 0,2 mols por litro. Pronto, sei tudo. Jogo na minha fórmula de média ponderada, aquela fórmula que a gente deduziu. 0,2 VA mais 5. 0,1 VA mais meio vezes 5. Se eu conseguir isolar o meu VA, eu entendi que o meu VA é 15 litros. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar 15 litros dessa primeira solução, 5 litros dessa segunda solução, e eu vou ter uma solução final a 0,2 mols por litro. Certo? Entendido? Então, era isso para hoje. Obrigada e até aula que vem. Beijo.